a gente sempre teve essa ideia, eu, Gustavo e a Gabi, de conversar com os treinadores do interior, porque eles são importantes no Campeonato Paulista. Né? A gente conversou com o Elano, a gente conversou com o Guto, a gente conversou no Ceará, não só o Paulista, todos, o Gustavo e a Gabi são maravilhosos. A gente conversa com todo mundo, porque não é só conversar com um treinador, porque por sinal os treinadores de São Paulo não querem nem dar entrevista pra mim, que eu desço o cacete neles, porque eles acham que eles são mais do que são. Então eu nem quero que eles sejam entrevistados por mim no programa que eu faço. Então, Thiago, diga-se de passagem, depois que nós perdemos pra eles lá, todo mundo tá pedindo o Guarani, mas não vou falar do Guarani, não. Fica na sua aí, que tá tudo certo. Você tá fazendo uma campanha incrível com a Inter, um time campeão paulista, 86, né, do Éder, do Kito, do seu Pepe, maravilhoso. E a Inter sempre foi um time muito forte no Campeonato Paulista. Eu disputei, por exemplo, antes de ir pra final de 88, a semifinal eu disputei com a Inter de Limeira. Desculpa a Inter, mas eu fiz os 3 gols no Silas, né? Então, a Inter tem uma camisa muito forte no Campeonato Paulista e o seu time está muito bem. É um time que toma muito poucos gols. Qual que é o entendimento da Inter de Limeira? O seu também, como um jovem treinador que está fazendo um trabalho maravilhoso na Inter. Neto, obrigado a todos do programa aí, como você bem frisou, né? Obrigado pela oportunidade de falar com nós aqui também no interior. Acho que o Campeonato Paulista não é feito só para os grandes, né? É um todo e ele se faz forte pela força do interior. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez, sempre um prazer. E como você falou, uma camisa pesada, com tradição, que já ganhou o Paulistão, mas que vem de momentos muito difíceis, né? De divisões inferiores, vem num processo de reconstrução, é o segundo ano que a Inter volta para a elite. Então, foi um desafio muito grande, eu sabia disso quando eu aceitei, então agora a gente não adianta ficar procurando, né, os pretextos, o que aconteceu, o que poderia ter sido melhor. A gente, claro, que faz uma análise, acho que muita coisa eu preciso, devo e posso melhorar, acho que estou num processo de formação como treinador ainda, mas é muito gratificante a gente chegar numa situação dessa até confortavelmente, né, porque a competição da Internacional a gente tem que ser muito real, né, Neto? É permanência, é outro campeonato. E a gente conseguir ainda garantir uma classificação com certa antecedência. Tendo uma folha que nós temos, que se eu falar você até assusta, é a menor da competição disparada, 23 atletas só no elenco, mas a gente teve uns problemas de lesão, então são 3 meses que a gente treina com 16, com 17 atletas, sem poder fazer treino de 11 contra 11 para eu ajustar algumas coisas. A gente não tem lista B, não tem base, então para nós já é uma vitória muito grande, mas a gente está se permitindo sonhar, né, pelo empenho dos atletas, pela entrega deles, pelo que está sendo proposto. Então a gente espera agora desfrutar desse momento da classificação, fazer um grande jogo contra o Corinthians. A responsabilidade não é nossa, é do Corinthians. A gente com certeza não vai fugir da nossa característica, da nossa maneira de jogar. A gente espera fazer uma bela partida. Vamos lá então, isso é muito importante que o Thiago falou, e aí é humildade, né, os pés no chão. Em relação à Inter, diga-se de passagem, tendo uma defesa muito forte, né, e jogadores que você já conhecia, né, que você foi trazendo, foi desenvolvendo, mais ou menos que o Renato Gaúcho. É óbvio que eu não quero comparar, o Renato Gaúcho sempre fez isso no Grêmio, e você sempre fez isso na sua carreira muito promissora com 36 anos. Gustavo Soler, a pergunta para o nosso querido Thiago Carpini, né, que é um menino maravilhoso, de Valinhos ou Vinhedo? Valinhos, né? Valinhos. Hoje eu moro em Campinas, mas sou de Valinhos. Valinhos, grande Valinhos. Eu ia muito pra Valinhos aí jogar. Quando eu era moleque com o Guarani, a gente jogava em um Valinhos. Na Rigesa é Vinhedo, né? Verdade, não, Rigesa é Valinhos, é lá mesmo. Rigesa é Valinhos, não é? Eu ia, nossa, era uma brigaiada que eu vou contar coisa pra você. E nós chegava a perna, né? O Guarani chegava a perna, com aquelas bolsinhas, tudo, sabe? Nós era perna, tudo chuteira Milano, que é a chuteira hoje, nós, é tudo bonitinho, mas era a gente sofria pra ganhar do Rigesa aí em Valinhos, que por sinal, eu sou muito grato a Valinhos, Vinhedo e região, porque eu joguei muita bola aí com o Guarani quando eu tinha 11 para 12 anos. Eu sempre eu ia na churrascaria do Poli. O Poli existe até hoje. Tem? Grande Poli. Mentira. Tem, existe até hoje, tem. Pô, eu ia lá, Thiago. Pô, eu ia lá, cara. Puta, uma costela boa, né? Costela boa, o carro-chefe é a costela. Eu ia lá. Da pracinha ali, próximo muitas vezes sem grana, só ia
Guarani, né? Que o Paulinho, gente boa pra caramba. Vamos Só ia lá. na carteirada. Nossa, só na moral. Vamos lá, meu querido Gustavo Soler. Não é isso? Sabe quanto faz isso? Quanto tempo faz isso? 42 anos. Só isso pra vocês terem ideia. Então a gente não pode deixar de ter a Carpini nem tava vivo ainda. Não, a gente não pode a gente não pode deixar de lembrar das coisas boas que a gente passou na vida e aquelas que a gente pode fazer. E eu não esqueço jamais as pessoas que me ajudaram muito. Sarubi, doutor Egídio, Lígio, essas pessoas foram importantíssimas na minha vida. Vamos lá, meu querido Gustavo Soler, pergunta pro nosso querido, maravilhoso Thiago Carpini, que pode ir para mais uma final, hein? Boa noite, professor. Obrigado por atender os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. Vocês já estão classificados para as quartas de final, já sabem que vão enfrentar o time do Corinthians. Ainda não sabem quando é o horário do jogo, pelo menos contra o Guarani, né? Até agora a federação ainda não divulgou. Sexta-feira o jogo acontece no domingo, ainda não tem a oficialização do horário. Mas eu queria que você falasse a respeito desse confronto das quartas de final contra o Corinthians. Daquilo que você está analisando do time comandado pelo Wagner Mancini, o que esperar deste duelo contra o Corinthians, tendo em vista que vocês já estão classificados? Adendo só. Boa noite. Desculpa, Thiago, só um adendo pra pergunta boa do Gustavo. E se você vai poupar pro jogo de terça? Nesse sentido de... Domingo, né? De domingo pra terça, entendeu? Ou você vai ter mais... Você quer treinar mais... coisa que não tem tempo. Como fazer isso? Um time como o da Inter, que tem dificuldade de investimento, de tempo para treinar. Como pensar isso? Bom, Neto, a gente não tem muito o que poupar, né? Porque o nosso elenco é muito, muito enxuto, muito reduzido. E agora, nessa última partida contra o São Bento, eu poupei praticamente 80% do elenco. Justamente pensando nesses dois jogos, o de domingo e as quartas de finais, que para nós é o jogo mais importante do ano para a Internacional, né? Para nós, para o Corinthians é um jogo, para nós é o jogo, né? O Corinthians é mais um jogo qualquer, mas a Inter encara de maneira diferente, até por isso eu falo que a responsabilidade é todo do Corinthians, né? A gente vai bem leve, bem solto para esse jogo. O nosso campeonato ele já foi feito, mas a gente não se contenta com isso. Claro que nós vamos buscar coisas maiores, mas acho que isso se torna um ponto até positivo para nós, né? Eu vejo o Corinthians sempre favorito ao título pela história, pela tradição, por tudo que representa em qualquer competição que dispute, mas que não está nos seus melhores momentos, né? O Corinthians vem oscilando alguns jogos, a gente acompanhou, assisti praticamente todos os jogos, a gente tem feito já um trabalho para monitorar, para ver uma melhor estratégia, assim como a gente faz em todos os jogos. Então, acho que eu não sou muito de poupar, não, sabe? Eu acho que o jogador tem que jogar, tem que estar jogando, tem que estar nativo, seja de quarta, de domingo, e enfim, eu acho que não dá para ficar rodando demais. Acho que antigamente nem tinha muito disso, né? Se jogava-se muito mais e não tinha nem toda essa infraestrutura para recuperação, não que a gente tenha tudo isso, mas como eu já segurei um pouco nesse jogo, eu acho que eles têm condições de fazer o jogo de domingo e fazer o jogo de terça-feira, talvez não no seu total, não 90 minutos, mas grande parte dele eu pretendo fazer assim, até para valorizar o Campeonato Paulista até o final, o jogo contra o Guarani, que é um jogo muito difícil e que seria muito importante para nós, claro, a gente fazer um bom jogo, continuar evoluindo, né, conseguir uma vitória, uma pontuação melhor, tudo isso é muito importante. Então, mais ou menos essa estratégia. A gente espera uma dificuldade grande, mas que a gente também vai colocar a nossa maneira de jogar, independente de ser fora de casa, independente de ser um grande adversário, ser umas quartas de finais, a gente tem os nossos comportamentos, nossa maneira de trabalhar, não vamos jogar por uma bola, nós vamos tentar jogar um bom futebol. E a dificuldade é grande, mas o favoritismo é todo do Corinthians e a responsabilidade também. A gente vai como um franco atirador. Thiago e a Gabriele, quem está falando agora, obrigada mais uma vez por nos atender. Antes de mais nada, parabéns pela campanha, por sair de candidato ao rebaixamento e agora praticamente classificado nas quartas do Paulistão. Minha pergunta é com relação ao que a gente vinha falando sobre a Inter de Limeira ter uma defesa bastante sólida, né? Porque no começo do Campeonato Paulista não era isso que a gente via, inclusive o goleiro era diferente, né? Na época era o Rafael Pin e agora o Jefferson Paulino. Para fazer esse tipo de mudança, o técnico precisa ter muito tato, né? Para não acabar desestimulando quem ficou no banco. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você enxerga esse tipo de situação quando você tem de fazer uma mudança como essa e se isso deve se manter, se o Jefferson Paulino, melhor dizendo, deve continuar aí até o final do Paulistão e quem sabe nas outras competições.
Claro. Não, com certeza ele vai se manter até o final do Paulistão enquanto ele estiver dando resposta. Quando ele não tiver, a gente vai procurar outra alternativa dentro do elenco, né? Apesar do campeonato estar se caminhando para a reta final, meu compromisso com a Internacional também para o Campeonato Paulista apenas. Então, foi o momento da troca, a equipe vinha sofrendo alguns gols. No jogo lá na Vila Belmiro a gente fez uma grande partida e infelizmente aconteceu uma falha individual do Rafael Pim, que nos ajudou muito em outras oportunidades, mas talvez essas falhas elas venham acontecer por um propósito, né? Talvez se não tivesse falhado, tivesse acontecido um empate, um ponto para cada um, a gente teria seguido na mesma linha, e ali foi um ponto de mudança, um alerta que nos permitiu aquela derrota, a gente mudar algumas coisas e as coisas caminharam, né? A gente continuou fazendo bons jogos, mas dessa vez acompanhado dos resultados. Então, eu procuro sempre conversar com os atletas de maneira muito clara, olho no olho, era assim que eu gostava que fizesse comigo, sem contar a historinha. O Jefferson esperou o momento do Rafael, e quando agora a gente achou por bem mudar, agora é o momento do Jefferson, o Rafael tem que apoiar e esperar novamente trabalhar pelo momento dele. Assim serve para os goleiros e para todos os atletas do elenco. Meu querido Thiago, é o seguinte, a gente tem mais, se você puder dar para nós mais uns 5, 6 minutos, aí eu te agradeço. Claro, porque a gente vai até 7h30. Quando tem. A Inter tem uma história assim excepcional, né? Guarani, Ponte Preta, Inter, União São João, Rio Branco de Americana, 15 de Jaú, Mojimirim. Há a possibilidade de ter o entendimento das pessoas que estão na Inter, né? De voltar a ter as divisões de base, que é a única solução, não tem outra. Não existe. Tem a alternativa B, óbvio, você fazer time a cada campeonato, mas isso não é legal, não dá certo. A Inter sempre foi uma equipe reveladora. Há esse entendimento, você como um menino que sabe muito disso, tem esse conhecimento de voltar a ser uma equipe forte para que eu possa 3, 4 jogadores e aí ao mesmo tempo eu poder formar uma grande equipe e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque a Inter sempre foi um time muito forte, um clube muito forte. E é uma cidade extremamente maravilhosa, Limeira. Sim, Neto, existe essa conversa e esse projeto já foi dado andamento. Até na minha vinda para cá, o presidente Lucas, o Henrico, eles me pediram muito que auxiliasse nesse projeto, porque era um departamento de base terceirizado. Eu acho que isso não existe, é um absurdo, né? Se os grandes precisam revelar, precisam ter jogadores da base para se manter, para promover, você imagina os times do interior, que sempre foram times que serviram os grandes, né? Celeiros de craques, quantos craques aí brilharam no futebol de São Paulo e do mundo e começaram aqui no interior, você é um exemplo claro disso. Então precisa, o ano que vem a Inter precisa ter 5, 6 atletas, pelo menos, compondo um elenco de profissional do Paulistão. Não tem como, a cada campeonato, a cada temporada, você montar uma equipe, desmanchar, montar de novo. A chance de em algum momento dar errado ela é muito grande. Esse ano a gente montou 90% do elenco, deu certo, mas ano que vem pode ser que não aconteça. Futebol são N fatores, né, Neto, para o resultado final. Então, eu acho que a saída é a categoria de base. A Internacional, agora, daqui 30 dias, está inaugurando um centro de treinamento com 3 campos de treino, com infraestrutura de base. O 20 e o 17 voltaram a ser da Internacional. Esse processo já começou. Nós ajudamos em relação a alguns conceitos de filosofias que está sendo implantado no clube. Então, acho que a gente sai deixando uma ajuda, deixando um legado e deixando também o resultado para a equipe principal, que é o que move todo o clube, né, Neto? Pô, que legal, Thiago. Ó, eu não vou ser hipócrita aqui, falar que eu quero que você passe para a próxima fase, que vai pegar o meu Corinthians. Mas vou falar uma coisa. Não vou ser. Eu não sou mesmo, né? Eu posso ter todos os meus defeitos, pelo amor de Deus. Mas tem gente no estúdio que tá torcendo pra Inter. Eu sei. Todos nós temos defeitos, a gente tem virtudes, mas é muito legal ver você se dando bem da Inter, mostrando a sua capacidade como treinador, 36 anos, treinador jovem, estudado, estuda futebol. Quando ganha um jogo, quando ganha a classificação, todos os jogadores vêm de encontro a você e te abraçam. Eu gosto muito disso quando isso acontece. Então eu desejo muito boa sorte para você, né? E que você faça um baita jogo, né? Independentemente de eu estar torcendo pro Corinthians ou não. Espero que você consiga os seus objetivos que já vêm sendo alcançados, né? Teve uma desilusão aí no Oeste, que faz parte da nossa vida, né? E aí agora encaminhou bem aí com a Inter e tá realmente sendo muito bem falado por todos nós aqui, tá bom, Thiago? E que você tenha muito sucesso. Você já tem, mas você vai ter muito mais, eu tenho certeza disso.
Obrigado, Neto. Obrigado pelo espaço, pelas palavras, pelo carinho, não só você, mas a todos do programa aí. É sempre um prazer falar com vocês e obrigado pela atenção aqui pro interior também. Que a gente possa fazer um grande jogo terça-feira.